Então, galera, vamos para a explicação da semana 3 do PET 7 de Educação Física do quinto ano do Ensino Fundamental. Nessa semana, nós vamos tratar de duas práticas esportivas que estão relacionadas com o handebol e o basquetebol. E aí nós vamos estar trabalhando algumas características que vão constituir essas duas práticas. Antes de mais nada, peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Nós temos aqui no primeiro momento um texto onde vai falar sobre o handebol. O handebol é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos, praticado entre duas equipes. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão. A bola do handebol é feita de couro e, para as equipes masculinas, ela possui um diâmetro maior. Sendo assim, para os homens ela tem 58,4 centímetros de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para as mulheres, ela tem 56,4 centímetros de circunferência e massa de 368,5 gramas. Então, galera, no primeiro momento vem falar sobre a questão do material da bola, que é feito de couro, e vem trazer que, diante dessa lógica do handebol, temos o handebol masculino e o handebol feminino, considerando que a palavra handball tem como primícia, a palavra hand, que significa no inglês, significa mão. Diante dessa prática masculina e feminina, nós percebemos que a bola do handball masculino, ela é maior em circunferência, ou seja, ela é maior, o ciclo dela, o tamanho dela é maior, e ela é mais pesada. E a das mulheres é inverso, ela é menor e ela é mais leve. Posteriormente, nós temos aqui, continuando, o handebol foi criado no ano de 1919 pelo atleta e professor de educação física, o alemão Karl Skelens. Desde sua criação, o handebol, tal como o conhecemos hoje, sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre, em gramados, e os espaços eram menores. Agora o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início, o handebol era um jogo exclusivo para mulheres, mas, à tarde, com a sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Nesse segundo trecho, galera, nesse segundo parágrafo do texto, primeiro vem falar do seu criador, do alemão Karl Skelens, e vem falar que o handebol, no decorrer do tempo, ele teve algumas modificações, como foi a questão do espaço, era realizado em campos gramados, como se fosse o futebol de grama, e com o passar do tempo, ele foi modificado até chegar na questão de ser realizado nas quadras fechadas. Fala também que anteriormente, o handebol era jogo exclusivo para mulheres, então não era praticado para os homens. No entanto, quando houve a inclusão dessa prática nos Jogos Olímpicos, ela passou a ser executada, realizada pelos homens e mulheres. Importante também destacar que o handebol passou reconhecido no Brasil a partir dos anos 30, a partir de 1930. Dando sequência, nós temos aqui um terceiro parágrafo desse texto, onde vai falar que em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol, a FPH. Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte no país. No ano de 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol, com sede na cidade de Aracaju, no Sergipe. Esse órgão é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handebol com destaques para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Nesse terceiro parágrafo, galera, desse texto, nós podemos destacar o seguinte, com a criação em 1940 da Federação Paulista de Handebol, houve-se, nesse sentido, uma força maior para essa prática e essa consolidação, ou seja, esse esporte passou a ser mais vivenciado, mais divulgado dentro do nosso país. Em 1979, foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol, em Aracaju, e a partir dessa instituição, os eventos de handebol começaram a ser mais fortes dentro do país. Ou seja, é através dessa instituição
que vai favorecer para que essa prática seja difundida e seja realizada de uma forma padrão, ou seja, da mesma maneira em todo o país. E aí, através dos eventos que ali acontecia, organizado por essa instituição de uma forma mais, digamos que organizada e institucionalizada, dando mais força aos eventos. Diante desse texto, nós temos aqui a atividade onde vai pedir vamos fazer as seguintes questões, de acordo com o texto. Como é feita a bola de handebol? Então, no texto nós traz, né, de que material que é feito. Letra B, quem foi o criador do handebol? Também no texto nós temos essa resposta. Na letra C é perguntado, no Brasil, quando e onde foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol? Essas três perguntas se encontram disponíveis no texto, viu, galera? No segundo momento, na letra C, no número 5, vem trazer um texto, né, que vai falar sobre o basquetebol. Então, primeiro nós falamos sobre o handebol e agora nós vamos estar falando sobre o basquete. O basquete, ou simplesmente o basquetebol, ou simplesmente basquete, é um esporte esportivo coletivo praticado entre as duas equipes. Ele é jogado com a bola, em que o objetivo é inseri-la no cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra. Atualmente, o basquetebol é um dos jogos olímpicos mais populares do mundo. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de educação física. Aqui é importante a gente destacar alguns pontos desse trecho, onde primeiro fala, né, sobre a questão do objetivo do handebol, que é fazer com que essa bola seja arremessada em uma cesta, né, que está fixada nas extremidades da quadra. Fala que o handebol ele é muito popular no mundo todo e principalmente ele é praticado muito nas aulas de educação física. Eu sendo professor de educação física e a gente entende a lógica de que o que nós temos na escola, e muitas das vezes, e aí pensar que nem todas as escolas têm quadra, viu, galera? Infelizmente tem muitos professores, muitos colegas de trabalho que não têm uma quadra para poder realizar suas atividades. E isso é muito, digamos que, preocupante. Esse é o mínimo, né? Diante da realidade que a gente vive, ter uma quadra é o mínimo, porque é referente a um espaço próprio, né, das práticas de educação física. Mas aí a gente pode entender por que é trazido que o basquete, né, assim como o handebol, assim como o futsal e o vôlei, são práticas muito pertinentes e praticadas na educação física dentro da escola. Porque, na verdade, o espaço que nós temos é próprio para essas quatro práticas. E, dessa forma, as outras práticas são praticadas, mas quando da boa vontade, no sentido do professor procurar correr atrás de espaço, adaptar o espaço e adaptar materiais. E aí, de alguma forma, dificulta para que outras práticas sejam realizadas. Até os alunos mesmos veem como que uma obrigação dessas quatro práticas, né, ser realizadas, por causa do espaço que muitas vezes nós temos na escola. E só resume na quadra, né, e aí voltado para essas quatro práticas. O basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. Na época, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento dos outros praticados ao ar livre, como o beisebol e o futebol. O primeiro jogo de basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim. Esse momento representou uma grande conquista para a disseminação do esporte pelo mundo. Hoje, cerca de 200 países são filiados à FIBA, Federação Internacional de Basquetebol. Essa organização foi fundada no ano de 1932 e é responsável por organizar os eventos relacionados com basquete em nível mundial. Atualmente, sua sede está localizada em Genebra, na Suíça. Então aqui, galera, nós temos a possibilidade, né, nesse segundo parágrafo, de mostrar a evolução desde a criação, né, pelo James Naismith, né, dessa prática do basquetebol. Aqui. E aí o que acontece? Diante desse segundo parágrafo, vem trazer algumas características, como a sua entrada, né, a sua primeira entrada nos Jogos Olímpicos de Verão no ano de 1936 em Berlim.
mostra que através dessa inserção, essa prática começou a ganhar força, né? E hoje, no caso, são mais de 200 países que são filiados à Federação Internacional de Basquetebol, e assim como as outras federações das outras práticas, são elas que vão dar força para que a prática esportiva da qual elas representam sejam apresentadas, sejam reconhecidas no mundo todo. O basquetebol tem como objetivo inserir a bola no cesto correspondente à equipe, portanto, há 2 cestos em cada extremidade da quadra, a 3,5 metros do chão. O local onde está o cesto é chamado de tabela. Ganha a equipe que fizer o maior número de pontos. Note que os pontos variam segundo o local de arremesso, ou seja, para lance livre é somado 1 ponto. Do contrário, 2 pontos são formados ao placar. Dentro do basquete, galera, eu não vou estar aumentando o papo aqui, mas dentro do basquete, de acordo com a posição que você estiver, e aí dentro da quadra vai ter as demarcações, você pode marcar 1 ponto, 2 pontos e até 3 pontos. E aquele arremesso que é jogado mais longe, em determinada, fora de uma área representada na quadra. Diante disso, nós temos aqui a número 6, que vai trazer algumas perguntas. De acordo com o texto, atualmente, o basquetebol é um dos Jogos Olímpicos. Aí você deve completar essa frase, de acordo com o texto. O que tem dentro do texto, segundo esse início de frase? Então, você vai olhar no texto qual é o trecho que começa com esses dizeres, né? Começa a frase dessa forma e completar até o ponto final que estiver lá. Letra B. O basquete foi criado. Você vai colocar o que está no texto, que está escrito depois da palavra criado, pelo professor de educação física canadense. E você vai colocar o nome do professor que foi o criador dessa prática. E a letra C, nós temos, letra C, o basquetebol tem como objetivo. E você vai colocar aqui o que está no texto que fala sobre esse complemento relacionado ao objetivo do basquetebol. Na letra C, onde e quando foi realizado o primeiro jogo de basquete? Isso é a informação que está no texto também, onde você deverá estar encontrando e estar completando. Ok, galera? Então, por hoje é só. Agradeço você que assistiu essa videoaula até agora. Como eu disse, essa semana nós falamos sobre o handebol e o basquetebol, trazendo várias características que vão determinar essas práticas. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, para que a gente possa estar discutindo da melhor forma. Um forte abraço e até a próxima!